Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandro Kuhn e hoje eu analisei os jogos do dia 5 de junho de 2023, segunda-feira. Galera, perdoa a voz aí, a voz tá horrível, mas vamos tocar a ficha aqui sempre, galera. Vamos lá, pro nosso sabadão, trazendo informações, galera. Aconteceram 19 green no nosso sabadão e mais o nosso bilhete bateu, galera. Tudo isso no nosso sábado. Domingão vou trazer tudo no próximo vídeo pra vocês, como é que aconteceu os greens no nosso domingão. E para nossa segunda-feira, galera, nós temos as seguintes competições: Brasileirão, Premier League do Egito, Primeira Divisão da Bolívia e a Série A do Equador, galera. São as competições da nossa segunda-feira. E para você que não faz parte do canal ainda, isso é fácil de resolver. Bora se inscrever aqui no canal. E você que já faz parte do canal, nosso muito obrigado, dá aquele joinha esperto que ajuda por demais. E sem mais delongas, galera, bora pra vinheta. Bora lá, iniciando, galera, Brasileirão Série A, nós temos aqui o Vasco da Gama enfrentando o Flamengo, é rodada 9, horário às 20 horas, do lado do Vasco da Gama aqui, galera, que não vem bem no Brasileirão, voltou da Série B agora esse ano, não vem fazendo uma boa competição no Brasileirão, então vamos direto aqui do Vasco da Gama, tem uma vitória, são 5 derrotas e 4 empates, marcou gols aqui 6 vezes nas últimas 10 partidas, ambos Marco bateu 6 vezes, e no último jogo o Vasco visitou o Fortaleza e perdeu por 2-0. Já o Flamengo, galera, são 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Marcou gols 9 vezes nas últimas 10 partidas, ambos Marco bateu 6 vezes. E no último jogo pela Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. Tabela de classificação, Vasco da Gama, 19º colocado com 6 pontos. Se ele vencendo, ele assume a 14ª colocação. Já o Flamengo, 8º colocado com 13 pontos, ele vencendo, ele assume a 3ª colocação. O Vasco da Gama jogando como mandante tem a pior campanha, galera, com apenas 1 pontinho. Já o Flamengo como visitante tem a 14ª campanha com 3 pontos. Os últimos jogos pelo Brasileirão aqui, pessoal, o Vasco jogando em casa são 2 derrotas e 1 empate. O Flamengo no Brasileirão como visitante são 2 derrotas e 1 vitória. Média de gols do Vasco, 0.67 marcado e 1.33 sofrido. Já o Flamengo tem a média de 1.67 marcado e de 2 sofrido. Momento de gols, galera, não vamos pegar com base, é muito baixo aqui. É a média de 2 gols aqui, a gente sempre no canal, a gente sempre pega a partir de 5 gols pra cima de média. Vamos ver se dá uma melhorada se pegar os últimos 10 jogos. Melhora, mas é pouca coisa. No lado do Flamengo, aqui do 31 ao 45, melhora para 3 gols de média. É baixo. Às vezes eu trago para vocês aqui só para ter uma análise, dar mais um argumento para vocês fazer os prognósticos de vocês. Mas não vai ser esse caso aqui. Vamos ver os últimos confrontos entre as duas equipes. Nós temos aqui 2 vitórias do Vasco. Nós temos aqui, são 2, 4, 6, 7 vitórias do Flamengo. E no último jogo entre eles aqui, o Flamengo visitou o Vasco e venceu por 3-1. E o prognóstico, galera, para Vasco da Gama e Flamengo pelo Brasileirão é o seguinte: nós temos um empate, anula a aposta para o Flamengo, pagando 1,44. Se o jogo terminar empatado, o nosso valor investido devolvido. Se der vitória do Flamengo, dá o nosso green. Um handicap mais 2. Se acontecer somente 2 gols, o nosso dinheiro investido é devolvido. Se der mais de 2 gols, dá o nosso green. Aqui, pessoal, apostinha de risco para colocar aquele troquinho para o Gabriel Barbosa marcar um gol a qualquer momento, pagando 2,20. E aqui pro Gabriel, Gabigol, chutar mais de um chute a gol, pagando 1,53. Aqui é só para chutar gol, tá? Vamos aqui pro próximo, que aconteça um gol no primeiro tempo, pagando 1,40. E aqui para ambas equipes marcarem, pagando 1,80. Aqui, pessoal, mais de 3 escanteios pro Flamengo, mais de 3 escanteios pro Vasco da Gama, pagando 1,66. E o último aqui, dupla chance pro Flamengo, mais de 6 escanteios e para ambas equipes receberem um cartão pagando 1,40. E aqui pro Flamengo ganhar um dos tempos pagando 1,53. Flamengo vencendo o primeiro tempo ou o segundo tempo, dá o nosso green ali, galera. Vamos direto para a Premier League do Egito, nós temos o Zamalek enfrentando o Ittihad. É rodada 30, horário às 14 horas. Do lado do Zamalek aqui, galera, são 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates.
Marcou gols em todos os últimos 10 jogos, ambos Marco bateu 5 vezes, e no último jogo o Zamalek jogando em casa venceu o Geise por 2-0. Já o Ittihad aqui, galera, são 3 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Marcou gols 6 vezes nas últimas 10 partidas, ambos marcam também 6 vezes, e no último jogo jogando em casa o Ittihad perdeu para o Pirâmides por 2-1. Tabela de classificação, Zamalek, quarto colocado com 53 pontos, mesmo vencendo, permanece na terceira colocação ainda. Já o Ittihad, sétimo colocado com 40 pontos, ele vencendo, ele assume a quinta colocação. O Zamalek jogando como mandante tem a terceira melhor campanha com 30 pontos, e o Ittihad como visitante tem a nona campanha com 17 pontos. O Zamalek jogando como mandante são 9 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Já o Ittihad aqui, galera, são 5 vitórias, 7 derrotas e 2 empates. Essa média aqui é só como visitante, tá? Média de gols do Zamalek, 1.57 marcado e 0.86 sofrido. Já o Ittihad tem uma média de 1.07 marcado e 1.5 sofrido. Momento de gols, galera, vamos lá. Zamalek, do 0 ao 15, 5 gols de média. Do 31 ao 45, 5 gols de média. E o melhor momento do 76 ao 90, uma média de 7 gols marcado. E no pior momento aqui do Zamalek é do 16 ao 30, uma média de 4 gols sofrido. Aqui do lado do Ittihad, galera, o melhor momento é do 76 ao 90, uma média de 7 gols marcado. O pior momento do Ittihad também é do 76, uma média de 5 gols sofrido. E do 31 ao 45 também uma média de 5 gols sofrido. Vamos então lá, pessoal, ver os últimos jogos entre as duas equipes. Favoritismo total pro lado do Zamalek, são 4 vitórias pro Zamalek e 3 empates. E no último jogo entre as duas equipes aconteceu um 0-0. E o prognóstico, galera, para Zamalek e Ittihad pela Premier League do Egito é o seguinte. A vitória do Zamalek pagando 1,61. Que aconteça menos de 2,5 gols pagando 1,61. Aqui, pessoal, um handicap mais de 1,5 pro Ittihad. Aqui o Ittihad pode perder por 1 gol de diferença, não pode perder por 2, tá? Aqui pro Zamalek ganhar um dos tempos pagando 1,40. E o último aqui, uma dupla chance pro Zamalek, menos de 4 gols e mais de 5 escanteios pagando 1,41. Vamos direto para a primeira divisão da Bolívia, nós temos aqui o The Strongs enfrentando o Jorge Wilstermann. Rodada 16, horário às 18 horas e 30 minutos. Do lado do The Strongs, galera, são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Marcou gols aqui 5 vezes nas últimas 10. Ambos marcam cedo 3 vezes somente nas últimas 10. E no último jogo, The Strongs visitou o All Reds e perdeu por 2-0. Já aqui o Jorge Wilstermann, galera, são 4 vitórias, 1 derrota e 5 empates. Marcou gols 6 vezes nas últimas 10. Ambos marcam bateu 3 vezes. E no último jogo, o Jorge Wilstermann jogando em casa empatou em 0-0 com o Royal Paris. Tabela de classificação. The Strongs, líder com 30 pontos aqui, galera. Ele vencendo, ele abre 4 pontos do segundo colocado aqui, que é o Nacional. Já o Jorge Wilstermann, 16º colocado, ele vencendo, ele assume a 11ª colocação. O The Strongs como mandante tem a terceira melhor campanha com 17 pontos. E o Jorge Wilstermann como visitante tem a 4ª melhor campanha com 11 pontos. Os últimos jogos do The Strongs jogando em casa, galera, são 5 vitórias e 2 empates. Já o Jorge Wilstermann como visitante são 2 vitórias e 5 empates. Isso aqui é a média como visitante, tá, galera? E a voz tá indo, mas tamo junto aqui, galera, vamos junto. Média de gols do The Strongs, 2.14 marcado e 1 sofrido. Já o Wilstermann, nós temos a média de 1.29 marcado e 0.86 sofrido. Momento de gols, galera, do lado do The Strongs é do 76 ao 90, a média de 6 gols marcados. Já que o Jorge Wilstermann é o melhor momento do 31 a 45, a média de 4 gols marcados. Vamos ver os últimos jogos entre as duas equipes. Aqui. Nós temos, pessoal, são 4 vitórias para o The Strongs, 1 para o Jorge Wilstermann e 1 empate. E no último jogo entre as duas equipes, o The Strongs visitou o Jorge Wilstermann e venceu por 3-0. E o prognóstico, galera, para The Strongs e Jorge Wilstermann pela primeira divisão da Bolívia é o seguinte. Aqui, a vitória do The Strongs pagando 1.45. Nós temos para ambas equipes marcarem pagando 1.66. E o último aqui, dupla chance para o The Strongs, mais de um gol, menos de 7 escanteios no primeiro tempo, pagando 1.44. Vamos direto aqui, pessoal, para a primeira divisão do Equador. Nós temos o Cuenca enfrentando o Delfim.
Aqui os últimos jogos do Deportivo Cuenca, galera. Nós temos são 4 vitórias e 6 derrotas. Marcou gol 7 das últimas 10 partidas. Ambos marcos bateram 4 vezes. E no último jogo o Deportivo Cuenca visitou o Alcas e venceu por 2-0. Já o Delfim aqui, galera. Nós temos são 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols 8 das últimas 10. Ambos marcos bateu 4 vezes. E no último jogo o Delfim, jogando em casa, venceu o Gualace por 1-0. Tabela de classificação. Deportivo Cuenca, oitavo colocado com 15 pontos, mesmo vencendo, permanece na oitava colocação. Já o Delfim, sexto colocado com 21 pontos, ele vencendo e assume a terceira colocação. O Deportivo Cuenca, jogando em casa, ele tem a sexta melhor campanha com 12 pontos. E o Delfim, como visitante, tem a sétima campanha com 4 pontos. Aqui o Deportivo Cuenca, jogando como mandante, galera, são 4 vitórias e 2 derrotas. 5 vitórias e 2 derrotas. Já o Delfim tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Média de gols do Deportivo Cuenca é de 2 gols marcados e 0.83 sofrido. Já o Delfim tem a média de 0.6 marcado e 2.2 sofrido. O melhor momento de gols aqui, pessoal, do lado aqui do Deportivo Cuenca é do 76 ao 90, a média de 5 gols. E o pior momento do Delfim é do 61 ao 75, 4 gols de média sofrido, galera. Vamos ver os últimos confrontos entre as duas equipes. 2 vitórias para o Deportivo Cuenca, 2 vitórias para o Delfim e 2 empates, totalmente bem parelho. E no último jogo entre as duas equipes, o Deportivo Cuenca venceu o Delfim por 3-2. Nós temos aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 ambos marcos dos últimos 6 jogos aqui. E o prognóstico, galera, para Deportivo Cuenca, para o Delfim, pela primeira liga aqui, a primeira A do Equador, é o seguinte. Aqui, pessoal, para o Deportivo Cuenca vencer um dos tempos pagando 1.50. Aqui o handicap menos 3 gols pagando 1,45. Se acontecer somente 2 gols, dá o nosso green. Se acontecer 3 gols, o nosso dinheiro investido, ele é devolvido. Não pode acontecer de jeito nenhum, galera, mais de 3 gols ali. E o último prognóstico aqui, dupla chance para o Deportivo Cuenca, menos de 5 gols, mais de 4 escanteios pagando 1,41. E aqui, pessoal, o primeiro time a marcar um gol que seja o Deportivo Cuenca pagando 1,57, galera. É, pessoal, fui até o fim, a vozinha sumindo aqui, não tem jeito, mas estamos juntos sempre, galera. Eram esses os nossos jogos da nossa segunda-feira, galera. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final e bora pro nosso bilhete. E o nosso bilhete de segunda-feira, galera, do Vasco da Gama e Flamengo, mais de um gol. No jogo do Zamalek e Ittihad, menos de 3.5 gols. No jogo do The Strongs e contra o Jorge Wilson, uma dupla chance pro The Strongs. E aqui uma dupla chance pro Deportivo Cuenca, um bilhetinho de 2.16, galera. Ficou top esse bilhete. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final e um abraço.